Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre esses temas mais quentes da semana que agitaram o país. Carlos, vamos começar falando sobre essa questão da reforma trabalhista. O que aconteceu essa semana no Congresso Nacional, no Senado, no plenário, que a gente viu aí que a reforma trabalhista vinha enfrentando uma oposição ferrenha, principalmente da ala à esquerda. Mas o que aconteceu ontem foi um espetáculo dantesco, né? Senadoras ocupando, né, a mesa da presidência do Senado durante horas para barrar a votação da questão da reforma trabalhista. Isso é democrático, Carlos? Sentar na mesa da presidência para barrar a votação? Ou será que o papel do Congresso é debater no voto, é debater na palavra, como um parlatório onde se fala? Ou será que agora a esquerda resolveu adotar uma outra estratégia para tentar barrar o que não lhe interessa? Normalmente, né? Primeiro, Rolf, queria te cumprimentar, agradecer sempre a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Mas, infelizmente, essa é a história, né, deles. Quebrar vidro, jogar pedra, invadir parlamento, invadir casas, enfim, é o que eles pregam, né? O sistema deles de reforma do Estado é uma revolução, né? A revolução que eles chamam sempre através da violência, a tomada de força pela força e você impelir as pessoas que fiquem calmas, inertes, acovardadas em função de uma força física, né, que se impõe contra elas. Então isso não é absolutamente democrático. Inclusive porque o próprio sistema parlamentar, ele permite tudo isso que você falou. Primeiro, conhecimento da matéria, né? A pessoa precisa estudar, saber o que está falando. Segundo, você tem que ter uma capacidade oratória, de convencimento, de argumentação, para poder combater e expor também o seu pensamento, e mesmo que você tenha todas essas condições, não quer dizer que você esteja certo. É no entendimento, na palavra, ouvindo o outro, que você compõe, às vezes, um bom consenso em relação à matéria e vota. Agora, na medida em que você tenha uma posição extremamente firme contra aquela tese, você tem os recursos regimentais de obstrução, de emenda, de protelar o quanto puder, que não é infinito, mas o quanto puder a sessão. Então vários senadores podiam falar, se coubesse emenda, fizessem emenda, mas não é ocupar, por exemplo, a presidência, fazer a situação ridícula que o país já está passando, né, há muito tempo, mas isso reforça cada vez mais a situação crítica que o país passa diante do cenário internacional, das nações organizadas, do mundo desenvolvido, passa esse papel de mediocridade. Apagar a luz. Rolf, apagaram a luz do Senado. Bom, mas isso aí, simbolicamente, é o que eles tentaram fazer com o Brasil inteiro, né? Eles apagaram a luz do Brasil, né, nesses últimos anos todos. E não é uma metáfora, né? Não é uma metáfora, né? Quer dizer, jogaram o Brasil na escuridão nesses anos todos e agora, quando se tenta sair, quando se encontra essas brechas de luz, que na verdade essa questão da reforma trabalhista, ao contrário do que a esquerda prega, é uma reforma que pretende ajudar o trabalhador, gerando mais empregos, porque às vezes o que se prega como um grande avanço, na verdade, quando você vai ver a aplicação daquela lei, né, muitas leis aí que foram aprovadas durante o governo do PT, acabam sendo um retrocesso. Eu vou citar uma aqui que eu acho que é interessante até para a gente analisar, a questão da lei do empregado doméstico. Olha, o que eu tenho escutado aí, inclusive de muitas pessoas que trabalhavam como empregados domésticos, como empregadas domésticas, é que agora está muito difícil de arrumar emprego. Justamente porque houve um endurecimento dessas leis, né? Uma concessão que se pretendia ser benéfica para o empregado doméstico acabou sendo um dificultador para que muita gente pudesse ter um empregado doméstico com carteira assinada. Com isso, gerou mais desemprego. Então, muitas vezes são leis, não é o caso agora da reforma trabalhista, que quer gerar emprego, mas são leis que às vezes são benéficas demais, até para a gente desconfiar, e acabam prejudicando o trabalhador. Isso que eu queria que você analisasse. Essa reforma trabalhista, qual é a sua opinião sobre ela? Quer dizer, a esquerda
diz que ela é um absurdo, que não pode, que vai acabar com o direito do trabalhador. O que você acha dessa reforma trabalhista, Carlos? Olha só, se a gente não reformar o sistema de produção nacional, você não tem como crescer. Então, o Estado é extremamente intervencionista. Então, ele quer regular todas as relações. E nós sabemos muito bem que no campo do dia a dia, ao longo de processo de escolha de trabalho, relacionamento com empresas, nada muito mais interessante do que aquele que é o detentor da mão de obra, o produtor, que é ele próprio, e não é o sindicato, né? Não é a lei, inclusive, ele consiga dialogar de uma maneira elevada com o seu patrão. O patrão precisa da mão de obra. E não há como, por exemplo, não existe uma relação escravagista, como querem colocar. Certamente. Né? O que existe hoje é que uma série, que você falou, de concessões, né, e extremamente excessivas e desnecessárias, tornou a mão de obra brasileira, os produtos brasileiros, sem condição de competição no mercado internacional. Então, nós precisamos disso. Por exemplo, eu vejo interessante as pessoas falarem: os Estados Unidos está em crise, horroroso, falam do Trump, perfeito. Onde é que tem mais emprego, aqui ou lá? Claro que é lá. Qual é o salário médio daqui e qual é o salário médio lá? Quem é que tem mais receita? Quem é que tem casa própria? Quem é que tem telefone, celular? Quem é que tem carro? Então, é só você olhar os modelos. É lógico que não é um modelo perfeito, mas é uma referência. Claro. Aí você vai falar da França, a França é o contrário. Né? A França, de todos esses grupos socialistas, o que aconteceu? Ela se implodiu. Então, o que nós precisamos de fato fazer? Com muita tranquilidade, reorganizar os pactos que são não apenas do campo trabalhista, mas também do campo tributário, da organização do Estado brasileiro. A partir daí, sim, as grandes reformas vão ser feitas. Agora, por exemplo, você dividir férias em 3 vezes, qual é o problema? Não é obrigado, você pode. Negociar. Eu posso trabalhar mais horas e fazer um banco de horas, ou recebo em hora extra, que foi aumentada em 50%, ou então eu recebo, por exemplo, em folga. Isso impacta quem? Ao Estado ou a você? Claro. Ao trabalhador, ao empregador. Quer dizer, tem que ser da conveniência deles. Aí você gera, por exemplo, o muito mais caro do que toda essa parafernália que fala que é impeditiva da relação opressora do trabalhador, é a justiça do trabalho, que impacta no custo do Estado de uma maneira absurda. Nós temos mais ações de trabalhistas do que o mundo inteiro junto. Então, quer dizer, é um absurdo. Então, quer dizer, não é um país que não consegue andar. E aí parece o seguinte, parece que as relações, por exemplo, capital e trabalho, que gostam de chamar dessa forma, parece que são relações necessariamente rivalizantes, elas são complementares, porque o capital que investe numa atividade produtiva necessita, obviamente, de mão de obra competente, né, e capaz de gerar o produto que ela se propõe ao mercado que espera. Mas o que a gente vê é que a esquerda tenta passar essa mentalidade antiga, essa coisa, né, do socialismo, de que justamente capital e trabalho estão sempre em guerra, né, que enquanto houver essa relação, né, o trabalhador sempre será o oprimido, quando na verdade é o que você falou. Num país onde há uma flexibilidade maior, onde o Estado não intervém em cada vírgula da vida do cidadão, como é o que acontece nos Estados Unidos e em outros países do primeiro mundo, o que a gente vê é que quem é favorecido é o trabalhador. Quando há essa intervenção do Estado em cada aspecto, né, da vida, do trabalho, até da vida privada do cidadão, que se vê, é isso que a gente está vendo agora e que a gente está tentando sair. Eu vou ter o seguinte: existem, por exemplo, instituições consagradas, né, estáveis, por exemplo, que é a estrutura do próprio Estado em si, que ao olhar essas atividades, por exemplo, que agridem a natureza humana, a condição de trabalho, imediatamente elas agem com penas duríssimas, não só do ponto de vista criminal, mas também pecuniária. Então você fecha uma empresa com multas pesadas. Então, quer dizer, são coisas que precisam ser ditas, que não é tipo assim uma coisa livre no sentido que eles falam do lobo e do galinheiro, entendeu?
Não é o caso. O que precisa de fato acontecer é uma modernização do Estado brasileiro, tirar essa cultura de que o Estado é provedor e permitir que as pessoas se emancipem do Estado. Exatamente. Agora, sem dúvida nenhuma, as leis já estão lá. Elas já regram o comportamento, quer seja de um lado, quer seja do outro. Então, o que nós não podemos admitir é que, em nome de uma falsa defesa do trabalhador, se destrua toda uma economia do país ou a impossibilite de se modernizar. Porque nós precisamos ter ganhos de produtividade, isso é que gera emprego. Nós temos uma dificuldade tremenda hoje, 14 milhões de pessoas, né? Pais de família, mães de família sem dinheiro regular e dentro das condições de poder ter uma previdência. E o sujeito chega, senta na cadeira do presidente, né, 3 senhoras ou 4 senhoras lá, e ficam fazendo uma pantomima, uma palhaçada. Mas eu fico estarrecido com esses supostos paladinos dos direitos, né, dos oprimidos, que na verdade são o contrário, na verdade eles são paladinos dos seus próprios direitos, que na verdade não tem interesse nenhum em proteger o trabalhador, em proteger o cidadão, mas sim os seus próprios direitos, o status quo da sua própria condição. Né? Eu fico impressionado como eles são os primeiros a abrir a boca para taxar muitas vezes de fascista. Eles são os primeiros a ter um comportamento fascista, porque isso aí nada mais é, esse comportamento que elas tiveram antes, foi um comportamento fascista. Isso não tem absolutamente nada de democrático. Agora, essa questão da reforma trabalhista, o que a gente vê é que é preciso que haja diálogo, é preciso que haja flexibilização, justamente entre empresários e trabalhadores, para que as coisas comecem a andar, porque do jeito que as coisas estão engessadas, você vê, a gente lê isso a todo momento, o Brasil tem uma das legislações trabalhistas mais engessadas do mundo, e com isso não se avança. E outra coisa, não só é legislação, você pega o tribunal, por exemplo, que julga de uma determinada forma, aí define uma série de súmulas vinculantes que precisam ser seguidas, às vezes até contraditórias àquilo que a legislação, vamos dizer assim, que você interpreta naturalmente da legislação. Então, eles mesmos legislam. Então, você perde a referência, por exemplo, de uma questão jurídica segura. Então, tudo se resolve no âmbito tribunal, caríssimo, encarece tudo. Então, às vezes, o sujeito faz uma demissão voluntária, né? E qualquer argumento serve para você ingressar nas barras dos tribunais e aquilo se arrastar ao longo de não sei quantos anos, gerando um passivo, por exemplo, para as empresas de maneira absurda, que fica sempre permanentemente naquilo, né? Uma espada assim na cabeça, né? Uma espada de Damocles, que você exatamente não sabe quando aquilo vai explodir, se vai ou não. Então, quer dizer, aí você entra com dificuldade de negociação da empresa, crescimento dela, posição de endividamento, às vezes atrair um sócio capitalista mais forte, aí você vê que tem um certo passivo que pode eclodir lá na frente, isso já inibe a entrada de, por exemplo, de eventuais investidores. Então, enfim, uma série de problemas. E o que acontece só para a gente encerrar esse bloco, é justamente isso que se analisou pelo lado da empresa e pelo lado dos trabalhadores. Quer dizer, que se a empresa ela não pode, ela está engessada por esse tipo de legislação, por toda essa questão da justiça também, sim, acaba que você inibe a geração de empregos. Hoje em dia, o cara, para ser empresário, o cara, para abrir uma empresa hoje, ele tem que ser ou louco ou aventureiro, né? Porque um cara que vai fazer uma análise hoje, com a legislação atual, antes de haver essa reforma aí, antes de haver essas reformas que estão pretendendo, se ele for analisar direitinho na ponta do papel, vale a pena? Não vale a pena hoje o cidadão abrir uma empresa hoje no Brasil, do jeito que as coisas estão, com todas essas coisas que foram inseridas ainda mais nesses últimos anos. E resumindo, para aproveitar esse fechamento de bloco, dizer o seguinte: na verdade, todo mundo está pensando que o Estado arbitra na condição do melhor direito, né, da justiça. Na verdade, para você entender o seguinte: tanto o trabalhador como o empreendedor, ambos trabalham pelo Estado. O Estado fomenta a guerra e o Estado é que faz com que essa relação seja rivalizante. Então, se você reparar, o trabalhador hoje, ele recebe um salário bem menor, porque todos aqueles encargos eles vão para o Estado. E o empregador
paga muito mais por aquela mão de obra que ele não consegue dar curso final ao próprio trabalhador, porque aqueles encargos todos ele dirige ao Estado brasileiro. Então, no dia que essas pessoas pensarem um pouquinho melhor, vão perceber que o problema está um pouquinho colocado e, na verdade, bem colocado no Estado e nessa regulação absurda do mercado de trabalho brasileiro. Exatamente. Como você falou, só para a gente encerrar, a escravidão acabou em 1888, mas nós, trabalhadores, empresários, continuamos sendo escravos do Estado. Porque a gente trabalha de graça para sustentar uma corja, né, uma elite hoje que se mantém no poder e briga para se manter no poder, essa briga de quadrilhas que a gente vê hoje para se manter no poder, e quem mantém essas quadrilhas lá com o nosso dinheiro suado somos nós, porque já ficou provado aí que com o dinheiro dos impostos a gente trabalha aí em torno de 3 meses, até um pouco, 5 meses, já chegou meses, a 5? Já são 5 meses. Então, quer dizer, a gente trabalha quase metade do ano para sustentar. A gente começa a ganhar a partir do 5º mês. Mais para frente a gente começa a ganhar dinheiro e é pouco. Que beleza. E sem esquecer dos sindicalistas que estão pendurados na estrutura sindical há muitos anos, permanentemente ganhando eleições, né? Se você olhar a cara, são os mesmos. Centrais sindicais são as mesmas. E ganham milhões de reais. Só para você ter uma ideia, a CUT ganha por ano, dados de 2016, só no imposto sindical, 56 milhões por ano. Conhece alguma empresa que fatura isso? 56 milhões, só a CUT. Que beleza, hein? Fora as outras centrais Isso. sindicais. E falar um pouquinho da privada, que a CUT é do setor dos trabalhadores, focado mais no setor público. Mas, por exemplo, a força sindical na faixa de 46, 47 milhões ano. Que beleza. Então, é um dinheirinho fácil, né? Extremamente fácil. É o compulsório de cada trabalhador. Em março. Carlos, vamos continuar esse papo no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final. Até já.